Olá, queridos, Deus abençoe a todos. Bem-vindos a esta série Você Pergunta e a Bíblia Responde. Essa série de mensagens sobre o fim dos tempos. E hoje nós vamos falar em especial sobre dois assuntos, talvez gravado em dois vídeos. A primeira sobre a imortalidade e a segunda sobre a consciência pós-morte. Então, amados, em primeiro lugar, é muito importante elucidar o fato de que a imortalidade, a existência do espírito, da alma após morte física, é um fato simplesmente explícito na Bíblia Sagrada. Na Bíblia nós encontramos dezenas de textos e evidências de que o espírito sobrevive à sepultura. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, por exemplo, está escrito que ao homem está ordenado a morrer uma única vez. E essa morte que está falando aqui é morte física, vindo depois disso o juízo, ou seja, a imortalidade. Não se trata de morrer algumas vezes, como diz a teoria da reencarnação, nem a teoria do sono, de que após a morte o elemento então vai dormir por um determinado tempo, porque a Bíblia diz que ele vai se encontrar com o juízo logo após a morte. Outros textos que falam da imortalidade e da consciência após morte está muito repleto na Bíblia Sagrada. Em Filipenses capítulo 1, verso 23 e o verso 24, olha bem o que Paulo fala a respeito da escolha. Ele diz, olha, eu prefiro morrer e estar com Cristo, que é muito melhor. Amados, quem de sã consciência prefere morrer a menos que tenha certeza da vida após a morte? Quem que não tem essa absoluta certeza iria fazer essa escolha absurda, tola? Quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, olha só o que Paulo escreve. Ele diz, se somente nessa vida temos posto a nossa esperança em Cristo, somos os dignos de lástimas de todos os homens, ou seja, somos os mais miseráveis, os mais tolos. Se nós pensarmos como os gregos, que a vida acaba na sepultura, então, como disse Paulo, nós somos os mais miseráveis, os mais dignos de dó. Tem até algumas pessoas que alegam o texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, com uma referência isolada para atestar a morte como o fim de tudo. Porque lá está escrito assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão recompensa, porque sua memória já no esquecimento. Amados, é muito importante saber o seguinte. Primeiro, todos os outros textos, na maioria, revelam o que acontece após a morte, ou seja, do ponto de vista divino, da espiritualidade. E alguns textos abrem uma cortina ainda maior, como é o caso de Lucas, capítulo 16, que fala sobre a parábola do rico e do Lázaro. Todo o livro de Eclesiastes, todo o livro, ele é escrito sob uma perspectiva debaixo do sol. A expressão debaixo do sol aparece uma dúzia de vezes lá na Bíblia. A expressão debaixo do sol, citado por Salomão, fala sobre a visão investigada por ele. Eclesiastes não enxerga o além. Salomão não sabia e nem conhecia a ressurreição. Salomão estava escrevendo na linha horizontal. Logo, na linha horizontal ele estava certo, tudo acaba, porque é do ponto de vista horizontal, do ponto de vista da materialidade, do ponto de vista da existência humana, do ponto de vista do corpo que ele fala. Então, nesse sentido, tudo acaba. Mas Jesus foi o que mais falou sobre a vida pós-morte. Por exemplo, João capítulo 11, verso 25, está escrito assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, corpo, viverá. E todo aquele que vive em mim nunca morrerá. João capítulo 14 e o verso 3, olha que coisa linda, ele diz, e se eu for
e vos preparar lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus está falando com a sua igreja, diz, olha, eu vou levar vocês para onde eu estou. Mateus capítulo 10 e verso 28, olha só que texto maravilhoso, está escrito assim: não temais os que matam o corpo, porque o corpo, ele morre, o corpo acaba. Então ele disse, olha, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O que ele está dizendo? Não há, a alma não morre, ninguém mata a alma. Aí eles temem antes, procuram temer antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma. Ou seja, ele fala da imortalidade da alma. Ele diz, olha, o corpo perece, mas a alma não perece. Logo, ele diz, tomem cuidado. Não fiquem preocupados com o corpo. Se preocupe é com a alma. Se preocupe é com essa parte que vai permanecer. Porque o corpo ele vai se definhar, o corpo vai se acabar. O corpo ele se acaba por conta do pecado. Mas a alma, o espírito não. Então tomem cuidado para que a tua alma, para que essa parte imortal do corpo não venha a perecer. Porque o corpo vai se acabar. Preste muita atenção nesses detalhes. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que te ajude. E já vamos entrar no segundo vídeo falando sobre a consciência da vida, a consciência pós-morte.